Então, eu tenho aqui algumas perguntas que a equipe me passou e eu vou tentar sintetizar as questões relativas ao Estado e à dominação na teoria de Max Weber, certo? É muito importante o destaque, a contribuição da teoria de Max Weber, a teoria weberiana, para a sociologia da ação social, né? Porque a partir da ação social que ele vai diferenciar da teoria de Durkheim, o conceito de fato social, o indivíduo ele tem a capacidade de racionalizar sobre a sua ação e assim ele pratica qualquer relação social, seja ela de dominação ou não. E aí, no caso, a gente vai se resumir às ações sociais de dominação, que tem a ver com o poder e elas se relacionam com o Estado na teoria de Weber. Qual a concepção de Estado na teoria weberiana? Para se entender o Estado na teoria de Max Weber, é necessário entender as relações sociais no nível da ação social, né? Então, o Max Weber seleciona 3 ou 4 tipos, né, de ação social, né? A ação carismática, a ação tradicional e as 2 ações racionais, né? E isso diferenciando também as relações de poder, as relações de dominação, né? E elas respectivamente relacionadas às ações sociais, né? Então a dominação carismática, a dominação tradicional e a dominação racional, né? Seguindo a teoria da ação social de Weber. Então, outra coisa super fundamental na teoria de Weber, me avisem dos minutos, né? Outra coisa interessante na teoria é a sua correlação com a história da sociedade, né? Então, os modelos de Estado, os modelos de dominação, eles vão se relacionar com o contexto social e histórico de cada sociedade, né? Então, muito importante lembrar sempre dos fatores históricos, né? O Estado vai ser relativo àquela condição histórica de cada sociedade. Por isso que não pode pensar nos tipos ideais de Estado, por exemplo, né? Tem que se adequar a alguma realidade histórica. Então, a primeira pergunta tem esse fator histórico da vida prática, né? Por isso que ele vai diferenciar as formas de poder e dominação de acordo com diversas sociedades ao longo da história, né? E o Estado moderno é próprio da realidade que ele vive atual e que a gente vive até hoje, né? Qual é a relação entre dominação e Estado, né? Então, tem as diversas formas de ação social, a diversa forma de relação social, que Weber traz a questão da dominação, que é uma forma de ação social, e as formas de Estado vão variar com as formas de dominação. Eu já falei aqui, a carismática, a tradicional e a racional, certo? Então, cada contexto social tem uma forma própria. E é importante também sempre ter a noção de que os tipos ideais, né, a dominação carismática, o Estado tradicional, o Estado moderno, eles não se manifestam de forma pura do tipo ideal. Então, eles sempre misturam. Por exemplo, o Estado moderno agora brasileiro, ele tem muito de traços tradicionais, de relação de dominação tradicional. O clientelismo, né? O toma lá da cá, o me ajude que eu quero te ajudar. Isso funciona muito na estrutura política do Estado burocrático brasileiro. Então, não se pode falar que o Brasil, no seu tipo puro, é um Estado burocrático, né? Racional. Existe muito nepotismo, né? Os políticos empregam os próprios familiares, né? Então, isso é defeitos, né, na estrutura racional do Estado moderno, né? Na sociedade moderna, e aqui já falando sobre a terceira pergunta, né, o Estado moderno ele é característico da dominação racional, né? Então, o Estado moderno é aquele regido por leis racionais, por uma justiça igualitária entre os povos, para diminuir os privilégios, né, existentes na dominação tradicional. O corpo administrativo no Estado moderno seria com funcionários públicos qualificados, especializados,
Então, o Estado moderno seria regido por essa forma de dominação, vamos dizer assim, mais justa, né? Diferentemente de uma forma de dominação carismática, que é pelo carisma, pela demagogia, pelo convencimento das palavras, né? Pela força, né? Às vezes de um guerreiro carismático. Napoleão, por exemplo, um líder carismático, ele quando se tem o seu poder absoluto, ele manda e desmanda, né? Podendo trazer injustiças para os súditos, né? Aqueles que são dominados por ele. A dominação tradicional também, por exemplo, um rei absoluto, né? Um rei que tem a sua história, a sua família, a sua herança familiar de dominação, a sua tradição. Ele pode ditar leis injustas, né? A gente não é difícil achar leis na era feudal, na Idade Média, que eram extremamente injustas, e foi justamente a criação do Estado moderno, né? Que aí já o Weber já vai analisar a sociedade moderna, a sociedade da técnica, da tecnologia, da ciência e da razão, né? Que vai desenvolver essa noção de Estado moderno, que vai tentar diminuir as desigualdades sociais, trazer mais razão para a administração política, né, para a administração do Estado. E qual o tipo de dominação que mais se caracteriza o Estado moderno? O burocrático, né? Aquele que eu falei no início, né, movido a elementos racionais de justiça social, de direito, de igualdade, de especialização, de profissão, né? Profissionalidade. Cada funcionário tem que ser qualificado, né? Para a sua função específica. Não pode ser nomeado pelo rei porque ele assim o quer. E qual é a relação entre burocracia e Estado pela visão weberiana, né? Então, o Estado moderno, né, ele se relaciona com a forma burocrática, né, de organização. Então, seriam essas relações.